Olá, amigos do Ultra Mídia, Ultra Esportes Multimídia. Este apresentador aqui cometeu um erro logo no início. Ultra Esportes Multimídia, começando mais uma live aqui no Facebook, como a gente prometeu. Atrasou um pouquinho, né? Por conta de outras gravações. Hoje um dia muito cheio no Ultra Esportes Multimídia. Gravamos aí 3 episódios do Pisa Fundo Última Chance, que vão ao ar amanhã, no sábado e no domingo. Mas o assunto agora é futsal aqui pela nossa página do Facebook. Eu já estou online com o Raul Espinosa, que está lá em Taquari, e estamos aqui. Por quê? Porque faleceu, né, o Newton Zarani, considerado um dos pais dessa categoria. Né? Newton Zarani, ele jornalista, tá? Ele é acreditado como um dos criadores do futebol de salão, hoje futsal, morreu na madrugada do dia 11 de maio, aos 93 anos. De acordo com a Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, a SERJ, Zarani morreu no Hospital Memorial no Maia, vítima de um AVC e de pneumonia. No final da década de 40, Zarani, junto com alguns amigos, organizou um jogo de futebol no Salão de Festas do América, no Rio de Janeiro, o seu time do coração a vida inteira. Isso porque não havia campos disponíveis para fazer o futebol tradicional, o futebol de campo, né? A partir daquele momento, iniciou-se o projeto do que hoje é conhecido como futsal. Zarani participou da fundação da primeira Federação de Futebol de Salão do Planeta em 1954. Em nota de pesar, o América destacou a história belíssima dele no futsal pelo clube. Zarani foi atleta, treinador, coordenador, supervisor e diretor de esporte e social. Conquistou mais de 20 títulos pelo América em todas essas funções. A SERJ ainda anotou que Zarani jogou futsal até os 82 anos. E mesmo após essa aposentadoria, digamos assim, continuou frequentando diariamente o ginásio do Clube Municipal na Tijuca. O futsal, que para quem não sabe é o esporte mais praticado no Brasil, perde um dos seus, digamos assim, fundadores. Então, nesse momento, eu coloco no papo o Raul Espinosa e te dou, Raul, boa tarde, e estamos aqui para falar do Newton Zarani e do futsal como um todo, até porque não tem uma maneira melhor de homenagear o Zarani do que falar sobre o futsal. Boa tarde, Luciano. Estamos aqui para falar um pouco de futsal, um esporte que eu gosto muito, que eu acompanho há bastante tempo. E a gente acabou sabendo na noite da segunda-feira, né, bem no finalzinho do programa do Mega Esportes, na Rede Cidade, e não deu para colocar no programa ainda. E aí a gente se propôs, né, conversamos para fazer uma homenagem ao Zarani e ao futsal como um todo, na verdade. Então eu fui fazer algumas pesquisas, fui dar uma olhada, relembrar o que eu sabia e pesquisar um pouco mais, né. Então a gente está aqui para falar um pouco de futsal. A gente fala mais de futebol, a gente fala mais nesse momento da pandemia, mas hoje o assunto é futsal no Ultra Esportes. Aí está dividindo na tela, né, a notícia no nosso blog, né, no ultraesportesmultimedia.blogspot.com, a notícia ali da passagem do Zarani, né. E quando tu me manda o WhatsApp, né, dizendo, faleceu, né, o Zarani e tal, eu estava já descendo as escadas da rádio. Né? Quer dizer, tinha acabado o programa a questão de 4, 5 minutos. Então não deu tempo realmente de ser noticiado ao vivo ali para os ouvintes da Rede Cidade na segunda-feira passada. E a primeira notícia que chegou, eu até fiquei surpreso, ia comentar isso contigo. Vamos comentar isso, né? Dando conta que tinha falecido um inventor do esporte. E eu até, será que ele era vivo e inventou o futsal, né? Então a gente tem uma questão para colocar, e até a nível de informação para os ouvintes, né? Que o Zarani não é propriamente o inventor do jogo, mas talvez ele possa ser considerado o pai do futsal como esporte, né, Raul? Isso. Luciano, até para contextualizar a questão do futsal, eu fui pesquisar e a gente vai voltando, né? E, assim, o futsal, ele surge na Associação Cristã de Moços do Uruguai, em Montevidéu. A Associação Cristã de Moços, originalmente, ela surgiu em Londres. Era uma associação, né,
que tinha por objetivo acolher os migrantes que vinham de vários lugares da Inglaterra, que iam tentar a vida em Londres e não tinham parentes, não tinham, né, onde ficar, e a associação acolhia. E ali ela proporcionava para essas pessoas que vinham de forma, a maioria delas jovens, além do estudo bíblico, né, já que era uma associação cristã, ela disponibilizava ali uma biblioteca, disponibilizava aulas de idioma. Na minha pesquisa eu encontrei sala de banho. Na verdade, é como se fosse um albergue, onde a pessoa tinha como tomar um banho, como né, dormir. Tinha cursos preparatórios para o emprego. Né? Isso é 1844, né, quando surge as pessoas indo para os grandes centros buscar emprego nas fábricas, né? E ali tinha cursos para a pessoa poder chegar procurar um emprego e dizer, bom, eu sei fazer isso. E também uma coisa que sempre primou a Associação Cristã de Moços, a educação física. Eles sempre trataram muito da questão física numa forma de recreação, já que está ali um monte de gurizada, né, em vez de ficar parado ali, vamos se exercitar fisicamente. Então, só para ter uma ideia, em 1884, já existiam ao redor do mundo 124 associações cristãs de moços e atendia 45 milhões de pessoas. Essa associação ela foi importante. Hoje eu até desconheço a existência, assim, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul a gente não conhece. Que exista alguma em atividade, né? Eu não lembro se ainda existe. Mas assim, foi uma associação que ela auxiliou nos Estados Unidos na Guerra Civil, né? Na Guerra lá da secessão dos Estados Unidos, em 1856, ela auxiliou os soldados, levava comida, ajudava os feridos. Ela auxiliou também nas duas grandes guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Para ter uma ideia, em 1901, o fundador da Associação Cristã de Moços, o Henry Dunant, ele ganha o Prêmio Nobel da Paz pela criação da Cruz Vermelha, que foi criada em 1864, para auxiliar como a Cruz Vermelha faz até hoje. E depois, em 1946, o John Mott, da ACM, também recebe o Nobel da Paz pelo trabalho que ela desenvolvia. Para ter uma ideia que é uma associação bem conceituada. E aí ela se desenvolve no mundo todo, né? Em 1891, eu estou trazendo muitos dados, mas é para nós chegar depois no futsal, Luciano. Em 1891, o professor James Naismith, ele é instrutor agora eu vou usar o termo em inglês, IMCA, né? Para quem lembra daquela música do Village People, né? Que aquela música falando da ACM, da Associação Cristã de Moços, que a sigla em inglês é IMCA. E em Springfield, ele inventou o basquete como um esporte de inverno, isso em 1891. Aí, Luciano, em 1893 surge a primeira ACM no Brasil. E depois, em 1895, William Morgan, que é o diretor do Departamento de Educação Física, né, da IMCA em Massachusetts, ele cria o voleibol. Então, assim, para ter uma ideia, e o futebol de salão, né? Para ter uma ideia, não foi assim uma associação ali, coisa muito pequena. Era uma associação, era uma entidade que atendia em várias pontas as pessoas, com ênfase no esporte também, e aí cria o basquete, o vôlei e o futebol de salão. Claro, porque ela se tornava também um local de congregação de pessoas e onde se tornava possível também novas ideias, né? Isso. E, claro, obviamente atendessem aos interesses da associação, mas aberto a novas ideias, pelo jeito. Isso, exatamente. Eles surgiram em associações cristãs de moços que ficavam nos Estados Unidos. Isso. Futebol de salão vai. Escutou? Não escutei. Então, o vôlei e o basquete em associações que eram baseadas nos Estados Unidos e o futebol de salão no Uruguai, é isso? Exatamente. O criador do futebol de salão é o Juan Carlos Gravier. Ele era diretor de educação infantil da CM Montevidéu. Então, ele cria o futebol de salão, mais ou menos como a gente conhece hoje, o nome de indoor futebol. Aqui existe uma divergência quanto à data, uns dizem 1930, outros dizem 1934. Mas lembrando, né, Luciano,
O Uruguai ganha as 2 Olimpíadas na década de 20 e ganha depois a Copa, cedia e ganha a Copa do Mundo de futebol em 1930. Então, a prática do futebol era uma coisa muito comum no Uruguai, então surge essa ideia de criar o futebol indoor, né? Tanto é que é indoor futebol, o nome do esporte, o primeiro nome que se dá para o esporte. Se eu não me engano, a primeira partida que eles jogam é em uma quadra de basquete. Isso, tanto é que as dimensões na época eram parecidas, tanto é que a gente, que foi guri lá nos anos 80, as quadras poliesportivas eram do mesmo tamanho, não tinha diferença na metragem, né? Só mudava ali entre o garrafão e a área do goleiro, né? A diferença de uma quadra de basquete e de futsal era só ali dentro. Não, e normalmente as quadras de ginásio têm as 3 marcações: basquete, futsal e vôlei. Isso, mas eu digo no sentido das dimensões. Hoje o basquete, hoje o futsal usa uma dimensão um pouco maior que o basquete, então, né? Mas para a época se usava a mesma metragem de quadra. E aí, Luciano, em 1935, 2 professores da ACM de São Paulo, eles vão fazer um curso na ACM de Montevidéu. É o João Lutufo e o Asdrubal Monteiro. Eles se graduam em educação física. A ACM tinha até essa prerrogativa de graduar as pessoas em educação física. E aí eles vão a Montevidéu e conhecem lá o indoor futebol, né? E aí trazem para o Brasil, né? Sim. E trazem para o Brasil para começar a prática do esporte aqui no Brasil. Só que num primeiro momento, assim, ali meio da década de 30 até o meio da década de 40, como é um esporte recém-criado, ele ainda tinha muitas variações. Se jogava com 7 jogadores, se jogava com 6 jogadores, se jogava com 5 jogadores. A bola, inicialmente, ela era a bola do futebol, então uma bola de futebol numa quadra pequena, ela proporciona diversos acidentes, e aí eles começaram a moldar o esporte. Por exemplo, assim, eu acabei vendo uma foto, podia ter colocado para ti, eu lembrei agora. Eles praticam, tem uma foto, depois a gente pode colocar nos comentários aqui, Luciano. A foto é assim, ó, eles praticando o futebol numa quadra de basquete, e no fundo da quadra é de madeira, aquelas... Aqui em Itaquari a gente chama de mata-junta, aquela madeirinha mais fininha, e faz um gradeado. Aí tu imagina um goleiro sendo bombardeado, e a hora que a bola não fosse em direção à goleira, não fosse em direção ao gol, ia bater naquelas madeiras e fatalmente ia quebrar. Então, né, não existia uma tela de proteção, não existia uma rede de proteção, era madeira, porque o ginásio da época podia ser a madeira, não tinha problema. Né? Então, assim... Isso, e adaptado para outro esporte. Na verdade, o futsal é um intruso ali no meio, utilizando um espaço que era do vôlei, que era do basquete. E, então, assim, ó, e aí começa a ocorrer muitos acidentes com jogadores e nas quadras, enfim, e aí o esporte passa a ter uma conotação, assim, uma imagem meio negativa, né? Por conta disso. E aí, tanto o João Lutufo como o Asdrubal Monteiro, eles, em 1948, ou seja, mais de 10 anos depois deles terem trazido o esporte para o Brasil, eles se reúnem e dizem, não, agora nós vamos ter que, né, a imagem do esporte não está legal, nós vamos ter que encontrar maneiras de melhorar o esporte. E aí eles passam 2 anos, Luciano, estudando a melhor maneira para o formato do esporte, para que não aconteçam os acidentes, para melhorar a imagem do esporte, né? Porque, afinal de contas, assim, tu vai convidar uma pessoa para jogar um esporte onde muita gente se machuca. Tu vai pedir um espaço para praticar um esporte, onde se sabe que nos outros espaços onde se usa quebra muita coisa, os caras dizem, não, então não vou poder te emprestar, não vou deixar o meu filho jogar. Então, aí eles passam 2 anos elaborando. Eles passam 2 anos... Oi, pode falar. Não, é que também sente a necessidade nesse momento de se definir uma regra única, né? Porque essas variações que tu colocou, em cada lugar se praticava de um jeito. Um processo parecido que ocorreu com o futebol de campo. O futebol de campo leva um bom tempo até unificar a regra.
Isso. Então, eles passam 2 anos estudando e eles elaboram um regulamento ali baseado no futebol, no hóquei da grama, no basquete e no polo aquático. Eles estudam ali até que eles chegam numa regra que congregaria esses outros esportes, assim, de uma forma que ficasse bom para jogar o futebol de salão. Em 1950, então, eles publicam essas regras que eles definiram, né? E aí a principal mudança, Luciano, é a questão da bola pesada, que é uma marca do futebol de salão, se fala até hoje, é o esporte da bola pesada, e é ali que eles definem como a bola sendo mais pesada, seria um jogo mais no chão, né? Um jogo de toque de bola no chão, né? Que aí, como eu brinquei antes, que eu falei da quadra lá, que tinha os sarrafinhos atrás, então a bola mais rasteira já muda um pouquinho de figura, então não vai ser aquela loucura de chute. Então, assim, ó, aí acaba mudando isso, né? E se publica em 1950 as primeiras regras. Essa bola de salão, para quem não está familiarizado, para quem é mais jovem, tá? Ela foi usada ali até 88, 89. E ela era bem menor que a bola de campo. E se tu largasse ela assim, vamos supor, uma pessoa de 1,70m, 1,70m e pouco, se tu largasse ela da altura do teu peito, ela não picava, ela caía no chão morta. Isso, só para exatamente. Uma ideia do pessoal mais novo ter uma ideia do peso que tinha essa bola de futsal. Não era futsal, essa bola era futebol de salão. Futebol de salão. E ela, o diâmetro dela era um pouco menor, era uns 15% menor do que ela é hoje, ou até mais, de repente um 20% menor. Mas, Luciano, aqui no Brasil, a gente sempre tem uma brincadeira ali, brincadeira não, e são fatos históricos que ocorrem entre o Rio de Janeiro e São Paulo, que são as duas principais cidades do país. Até eu fiz uma brincadeira quando eu fiz o texto ali, eu coloquei se era biscoito ou bolacha, né? Que é uma disputa que tem entre essas duas cidades para saber como é que é o nome do produto e, afinal de contas, o produto é o mesmo. Em paralelo a isso tudo que estava ocorrendo em São Paulo, no Rio de Janeiro também se disputava o futebol de salão, e é onde entra o Newton Zarani. O Newton Zarani... Eu coloquei aí dividido na tela a notícia do Globo Esporte, tá? Onde diz ali, Charles Miller, tá? Porque Charles Miller foi a pessoa que trouxe o futebol para o Brasil, né? Mas o Charles Miller não inventou o futebol. Por que eu escolhi essa matéria dentre as diversas que saíram na imprensa? Porque as primeiras notícias que saíram sobre o falecimento do Newton Zarani dava a entender que era ele que tinha inventado o jogo. Ele não inventou o jogo, ele organizou o jogo e aí passa a ser um esporte. Só um parêntese aqui, né, que é importante para o pessoal que está nos assistindo saber, ou o pessoal que escutar depois na versão em podcast. O que diferencia um jogo de um esporte? Uma entidade que regule, que defina regras, defina um formato único, ou um formato que seja aceito pela maioria, e organize as competições. Quando tu tem isso, é um esporte. Quando não tem isso, é um jogo. Pouca gente sabe, mas xadrez e dama são um esporte porque existem federações que organizam o xadrez e a dama. Pode ter diversos jogos, né, que não tem uma entidade que os organize, que defina as regras, que defina como se participa. Então daí é um jogo, não é um esporte. Então a matéria do Globo Esporte é a mais feliz, né, até agora, que coloca de verdade o papel do Zarani, né? Que de início parecia, eu sempre soube, Raul, que tinha sido inventado no Uruguai. E aí quando falece um carioca e vem uma matéria dizendo morreu o inventor do futebol de salão, mas não era no Uruguai. Então teve essa confusão aí. Nós aqui na Esportes Multimídia estamos aproveitando também as homenagens também para esclarecer, né? Isso. Eu vi pela data, Luciano, pela idade dele, disse, não, mas o futebol de salão foi inventado bem antes. Quer dizer, inventado bem antes não, ele morreu com 93 anos, ele devia ter 6, 7 anos de idade quando surge o futebol de salão, o indoor futebol no Uruguai. Mas o Zarani é o seguinte, Luciano, em 1952, o Zarani era um torcedor do América, era um apaixonado pelo clube, e em 1952, ele e os amigos eles foram jogar futebol lá no América. O América, além de ser um clube de futebol profissional que disputava campeonatos, ele era um clube social.
Então tinha vários departamentos, tinha vários espaços para os sócios. E o Zarani e os amigos dele foram lá para ocupar um campo para jogar futebol. Quando eles chegaram lá, não encontraram o campo de grama, no caso, para disputar uma partida amistosa, uma brincadeira de futebol entre amigos. E aqui também, mais uma vez, tem uma divergência nas minhas pesquisas. Uns dizem que eles ocuparam uma quadra de basquete, que era usada, uma quadra poliesportiva que era usada para outros esportes, como o vôlei e o basquete. Em outras pesquisas, acho que foi que tu leu ali na nota da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, ali fala que eles ocuparam um salão social do Clube América para jogar futebol. Salão de festas. Isso. E o interessante é assim, ó, já se sabia que se jogava futebol de salão em São Paulo, tanto é que já existiam campeonatos em São Paulo, organizados pela ACM, em 1948 ou 49, ali, quando mais ou menos quando o João Lotuf e o Asdrubal Monteiro estavam organizando o esporte. Então já existiam campeonatos, né, nos moldes da ACM de São Paulo, antes da regulamentação de 1950, né, e antes do Zarani e os amigos irem no América querendo jogar futebol de campo. Então, o que ocorre? Eles passam a ocupar esses espaços dentro do América, a partir de 1952, jogando futebol de salão, tanto na quadra esportiva ou no salão de festas, né, como tem informações que trazem tem informações que trazem outros, e também pode ter sido nos dois espaços, né? Afinal de contas, às vezes, o ginásio de esportes, a vantagem é que quando chove, né, dá para continuar jogando sem problema nenhum. E aí, em 28 de julho de 1954, que eu acho que é onde o papel do Zarani entra na história do futebol de salão, do futsal, ele e os amigos dele se reúnem nas dependências do América, dentro de um restaurante que está nas dependências do Clube América, para ver que esse clube era importante. Hoje ele está bem lá embaixo no futebol e também na vida social, mas durante um tempo ele foi protagonista, né, do esporte, né? No futebol profissional, né? Mas ele, como clube social, ele segue sendo importante, não é? Cara, é assim, ó, o América teve muitos problemas financeiros, ele vendeu várias sedes que eles tinham para sanar dívidas, enfim, tanto que eles estavam jogando numa cidade, acho que uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, não estavam nem usando as sedes que eles tinham, né? Pelo menos, tanto é que o Inter de Porto Alegre, quando cai, o jogo é contra o Fluminense, mas num campo, num estádio pertencente ao América, para ter uma ideia. E isso eu não me lembro se é na zona norte do Rio de Janeiro ou já é uma outra cidade ali na região metropolitana do Rio. Não consigo lembrar agora de cabeça, mas é num campo, o estádio, né, onde o América manda os jogos do futebol de campo. Então, ele tem esse papel primordial na organização do jogo e na transformação dele em esporte, porque ele participa da fundação da primeira federação, né? Isso, que é uma federação que existe até hoje, que é a Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro. Ela existe até hoje, é a federação oficial lá do Estado, e foi fundada, então, pelo Zarani e pelos amigos, né, dentro do América, né, em 28 de julho de 1954. Eles fizeram a reunião no restaurante Cafofo da Carola, que ficava dentro do América. Né? Então, ali foi fundada a primeira federação de futebol de salão do mundo, né? Então, como tu colocou o conceito agora há pouco, né, a diferença de jogo e esporte é essa. Então, no dia 28 de julho de 1954, em torno de 20 a 25 anos depois do Gravier criar o futebol de salão, o indoor futebol em Montevidéu, é fundada a primeira federação. E o Zarani, ele recebe a honraria de ser o primeiro atleta a ser federado na federação. Então, a federação começa a receber as fichas de inscrição, né, dos atletas para se tornarem federados, e o Zarani é a primeira ficha, a ficha 01 é do Zarani, e por isso ele é considerado o primeiro atleta federado do mundo, na modalidade de futebol de salão. Que legal, cara, que legal. Isso. Quero mandar um abraço para o Luiz Henrique Lucas Ferreira, que está nos assistindo também, Bernardino Leolete Lima, que estão nos assistindo aí, nessa live aqui do Facebook.
Ô, Luciano, e só concluindo a respeito do Zarani ali, ele participou, ele era jovem, tinha 20 e poucos anos como atleta, e depois ele seguiu, né, como treinador, como dirigente do América, e depois do clube municipal também, que ele seguiu ajudando no futebol de salão. E ele foi jornalista durante muitos anos, ele ficou mais de 40 anos no Jornal do Esporte, que é um jornal esportivo que tinha no Rio de Janeiro, né? E ele é um dos primeiros comentaristas de rádio de futebol. Ele essa a função de comentarista numa jornada esportiva, o Zarani é um dos primeiros a ocupar essa função também, para ver que ele era bem pioneiro. Interessante, hein? Essa aí eu não sabia. Aí o futebol mesmo, de 11, né? Isso. E outros esportes, mas mais o futebol, que as rádios, né, sempre dão mais ênfase ao futebol. Mas aí, Raul, passamos de jogo a esporte. E nesse processo é que o Zarani é super importante, né? E agora a gente pode falar um pouco, né, sobre esse esporte que é tão apaixonante, que tem, pouca gente sabe, mas é o esporte que tem o maior número de praticantes no Brasil. Não é o futebol, é o futsal que tem mais praticantes no Brasil. E, entre outras coisas, também ele é uma fábrica imensa de jogadores para o próprio futebol, né? Grande parte mesmo dos nossos jogadores de futebol começaram no futsal. Quem é craque no futebol? Quem é craque no futebol de campo passou pelo salão. Vamos colocar uma linha bem definida. Assim. Até porque tem uma questão interessantíssima que eu nunca tinha pensado nessa maneira. Quem me colocou isso aí foi até o meu irmão, o Daniel. Vou mandar um abraço para ele. Tu vê, uma criança, se tu colocar ela num campo de 11, 22 crianças, daqui a pouco, num jogo de 90 minutos, ele vai tocar 3, 4 vezes na bola. Se o cara for lateral de um lado, um jogo de criança que for menos de 10 anos de idade, vamos supor, se a bola for lá para a esquerda e ele estiver na direita, quando é que ele participa? Ele toca na bola, né? Até a bola voltar, né? Até a bola chegar, quando vê, passou 10, 15 minutos. Sim. Porque eles não têm a mesma força, a mesma velocidade. Sim. E no futsal, não. No futsal, constantemente, ele está em contato com a bola, né? Porque a quadra é menor, menor. Sim. E no futebol de campo, até a gente fala, às vezes, criticando um time profissional, quando os jogadores estão meio que se amontoando, parece futebol de criança, e a criança, normalmente, eles vão ali 3, 4, 5 em direção à bola, e como deu exemplo, o lateral fica lá esperando. E no futebol de salão, 4 ou 5, 4 é os jogadores da linha, então todos têm que participar do jogo. A bola, uma quadra, tu dá um passe de 15 metros, tu atravessou uma quadra, né? Então todo mundo vai ter que participar. E aqueles que se destacam mais no futebol de salão, quando vão para o futebol, também vão ter um destaque. Eu vou lembrar 3 jogadores, 2 têm imagens até, quando se usa imagens deles crianças, é no futebol de salão, que é o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho. E um outro jogador que também vem do futebol de salão, que eu lembrei agora, é o Paulo César Carpegiani, que jogava no Inter, ele era do futsal até 16 anos, 15, 16 anos, depois ele vai para o futebol de campo. E vários outros, eu lembrei esses 3 aí. Não, esses aí jogaram mais tempo, mas se tu pegar na infância, Robinho, Ronaldo Fenômeno, todos eles têm. É que, na verdade, o jogador de futsal, como o espaço é menor, ele tem que ter habilidade, agilidade para se livrar do adversário, que vai estar sempre em cima. E aí, quando ele vai para um campo maior, aí, com aquela habilidade que ele traz do futsal, né, ele tendo habilidade, aí fica muito mais fácil, o espaço é muito maior, né? Fazer um parênteses aqui na conversa. Nós somos apesar de termos grandes nomes no esporte, é incrível isso, mas a gente não é dado muito a shows. Tá? E tinha uma época que o Brasil era a melhor seleção do mundo de futebol e a melhor seleção do mundo de futsal. E eu brincava sempre com meus amigos, meus irmãos, que diziam assim, se fosse nos Estados Unidos, eles já tinham dado um jeito de fazer um show e vendendo muito patrocínio, talvez fizesse com as entradas até beneficentes, porque iam ganhar muito nos patrocínios, de fazer os jogos invertidos. Fazer a seleção de futebol de campo enfrentar a de futsal na quadra e depois inverter, fazer o futsal enfrentar o campo no campo. Sim. E nós brincávamos, quem ganharia? E a nossa conclusão era, não, cada um ia ganhar no seu, porque os dois eram muito, era incrível. Teve isso, o pessoal mais jovem, tá? Teve uma época que nós não tínhamos adversário.
Não era que nem agora que a gente leva de 7 em casa. Nem no futebol de campo, nem no futebol de salão. É verdade. Mas vamos lá então, aí começam as competições, né? Isso, aí começam a surgir as federações, Luciano. Aí surge a primeira federação é a do Rio de Janeiro, e no mesmo ano já surge a federação em Minas Gerais. Porque aí o esporte vem sendo praticado nos outros lugares, né, da mesma forma, e aí o jogo vem sendo praticado, então começa a se criar as federações para organizar o esporte naquele estado. Aí surge de Minas Gerais, depois surge de São Paulo, um ano depois, e depois surge, em 1956, surge a federação aqui do Rio Grande do Sul, a do Ceará, no Paraná e na Bahia. E depois surge em Santa Catarina, no Rio Grande do Norte, em 57, e as outras depois é um processo mais lento, né? E vem surgindo até hoje, no Brasil, todos os estados têm federação de futsal. E aí, em 1957, ocorre a unificação das regras através do Conselho Técnico do Futebol de Salão, que era um departamento dentro da CBD. Para quem não lembra, o esporte no Brasil era comandado pela Confederação Brasileira de Desportos. Né? Então, todos os esportes. Isso. Não tinha uma federação para cada esporte como é hoje. Nisso. Tanto é, agora eu lembrei de uma coisa que é interessante, né? Que as coisas vão evoluindo e umas ficam para trás e a gente nem sabe por quê. Nos municípios pequenos, ainda existe um departamento dentro da prefeitura que é o CMD, que é o departamento. É o Conselho Municipal de Desportos. Então, na verdade, ele é a versão municipal da CBD, que era a confederação, que congregava todos os esportes e todas as federações do Brasil. Isso, nos municípios. Outros evoluíram, já tem secretaria municipal. Isso. Mas aqueles municípios menores ainda tem o CMD, que vem de 1957, que é mais ou menos quando se organiza o esporte dessa forma no Brasil. Né? Então, assim, aí surge esse conselho técnico de futebol de salão dentro da CBD, como tinha dos outros esportes também, como tinha do basquete, como tinha do futebol de campo também. Tanto é que o Brasil é campeão de futebol. Uma grande confederação, e dentro dessa grande confederação, cada esporte tinha o seu setor, que vinha a ser o conselho técnico desse esporte, daquele esporte. Isso, é. E aí isso dura até 1979, que é quando surge para o futebol a CBF e para o futebol de salão a CBFS. Então, assim, e aí, a partir de 1957, quando se organiza as federações, passa a ter competições de seleções estaduais, né, que é como era o futebol também, um pouco mais para trás, né, que se organizava com competições de seleções e não de clubes. Até que em 1968, surge a primeira Taça Brasil de futebol de salão, para ver quase 10 anos depois da Taça Brasil de futebol de campo, né? Traçando um paralelo com o futebol. Claro, o futebol sempre, né, é mais evoluído, tendo o apoio da mídia, tendo mais público, né? A Taça Brasil de futebol de campo é em 1959 e a primeira Taça Brasil de futebol de salão é em 1968. E ela foi disputada até a atualidade. Ela é disputada no molde de sede. Hoje, se não me engano, são mais sedes, mas até um pouco tempo atrás se escolhia uma cidade, né, para disputar a Taça Brasil daquele ano. Normalmente... Eu não lembro agora qual, tá? Mas teve aí, no final dos anos 80, eu acho que foi aqui em Pelotas. Isso, a gente até pode dar uma pesquisada aqui, Luciano, depois a gente dá uma pesquisada e mostra aí. Então, assim, o modelo era numa cidade, se convidava não, as federações encaminhavam, né, mandavam os seus campeões estaduais do ano anterior, ela sempre era em fevereiro, março ali, e as federações estaduais mandavam para a Taça Brasil os seus campeões. E a primeira Taça Brasil ela é vencida pelo clube Carioca. O nome do clube é Carioca. É um clube tradicional que existia no Rio de Janeiro, chegou a ser um clube de futebol, depois teve uma fusão e ele virou o clube Carioca. O vice nesse primeiro torneio, em 1968, é o Palmeiras, de São Paulo, né? Então, assim, e ali começam as disputas. O Rio Grande do Sul ganhou algumas competições, ganhou com a enxuta, ganhou
se eu não me engano, com a ACE, que é um time que existia antigamente. E a última edição, o campeão, a última edição, 2019, ela ocorreu, a CBF também foi campeã, não lembro agora o Inter, se o meu Inter foi campeão, mas a CBF foi campeã, e a última edição, 2019, ela foi disputada em Erechim. Sul tem uma questão da disputa da Federação Gaúcha com a Liga Gaúcha de Futsal, tá? Que surgiu agora há pouco. E, pelo que eu tinha entendido, a vaga para a Taça Brasil seria da Federação. Isso. E não da... Por isso que eu fiquei achando, a CBF jogou igual, porque a CBF ficou na Liga, né? Não ficou na Federação. Não, a CBF foi campeã lá atrás, você não é recente. Ah, tá. No último... As duas organizações paralelas aqui, as duas são válidas, reconhecidas, tá? Sim. Só que as vagas para as competições que são da CBFS são pela federação. Isso. Mas assim, ó, lembrei, a CBF jogou as duas competições. A CBF jogou tanto a Liga Gaúcha como a competição da CBF, da FGF. Da federação. Isso. Eu acho que jogou com o time B, se eu não me engano, não lembro agora. Eu sei que em 2018 a CBF jogou as duas. A edição de 2019 foi a última, né? Teria que ter ocorrido uma agora em 2020 em Tubarão, acabou não ocorrendo em função dessa pandemia que nós estamos vivendo. E ela foi em Erechim, por isso 2 gaúchos, né? Porque a cidade sede sempre também tem um representante na competição. O Atlântico de Erechim foi campeão, a CBF de Carlos Barbosa ficou na segunda colocação, pegou o vice-campeonato. O Jaraguá, que é o Malve Jaraguá de Santa Catarina, é a equipe que mais venceu a Taça Brasil, ela venceu 7 vezes, né? Então, é a equipe que mais venceu. Tem uns anos ali, nos anos 2000, que ela venceu 5 Taça Brasil de forma consecutiva. Mas, Luciano, aí a gente vai evoluindo, falando do futebol de salão, já falando em 1979, né, que é quando se desmembra as federações, as confederações da CBD, e é criada, então, a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, isso é em 1979. Aí, até 89, existe a Confederação e a FIFUSA, que é a Federação Internacional, que corresponderia à FIFA. Então, isso. Tu me mandou das competições internacionais, onde tem ali, né, a FIFUSA, né? Isso. Aí aparecem as competições que a FIFUSA organizava, né? Tá. Ainda futebol de salão, né? Com a FIFUSA, né? Isso. Então temos ali em 80 o Pan-Americano, com o Brasil sendo campeão. Em 82 o primeiro Mundial, também Brasil campeão, jogado em São Paulo. Em 85 o segundo Mundial, que foi jogado na Espanha, o Brasil foi campeão também. Em 88 foi jogado na Austrália e quem foi campeão foi o Paraguai. Isso, os primeiros embates do Brasil no futebol de salão é com o Paraguai. O Paraguai tinha uma equipe muito forte, né? E então os primeiros confrontos sempre era com o Paraguai. Depois a Argentina também vem e consegue ser até campeã mundial. Mas aí, Luciano, nós chegamos em 1989. Isso, vamos lá, vamos colocar e aí ocorre a fusão, Luciano, em 1989, uma fusão não muito aceita por alguns, né? Que é a fusão do futebol de salão com o futebol de 5, que era organizado pela FIFA. Eu estava lembrando, para organizar aqui essa pesquisa, Luciano, de repente tu vai lembrar, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Tu lembra que a Bandeirantes ela apresentava no domingo vários esportes durante o dia? E a Bandeirantes transmitia futebol de 5, exatamente. Era o futebol de salão um pouco modificado pelas regras da FIFA. Aí eram regras da FIFA e não da FIFUSA. A bola não saía no futebol de 5. Ela batia numa parede. Luciano, eu tinha... Aí que tá, Luciano, eu tinha impressão, isso que eu estava lembrando, que até 89, até as mudanças, até a consolidação das mudanças, o futebol de salão se cobrava, se repunha a bola em jogo de lateral com a mão. E o escanteio também.
E eu tinha para mim que o futebol de 5 era com o pé já, mas aí tu está dizendo que não, que era a bola não saía, então. Essa foi a minha confusão, então. Eu acho que o escanteio deles era com o pé. Escanteio tinha. Sim, sim, Pelo sim. que eu me lembro, você está falando uma grande besteira aqui. Sim, sim. Falando... Pois é, eu me lembrava que o lateral era cobrado com o pé, diferente do futebol de salão que era cobrado com a mão. E que a bola também era mais leve, não era a bola pesada do futebol de salão. Era mais Isso, é. Eu andei vendo alguma notícia, ou se alguém comentou comigo, que estão pensando em voltar a poder cobrar o escanteio lateral com a mão no salão, no futsal. Cara, isso era legal, porque dava uns gols de voleio bonito, porque a bola vinha alta, sabe? Ou gol de cabeça, que tem pouco no futsal, né? Sim. É. Não, então assim, Luciano, e aí o futebol de salão, ele tem essa fusão com a FIFA, a FIFUSA e a FIFA se organizam, a FIFUSA passa a ser um departamento da FIFA, né? Aqui no Brasil não modificou muita coisa porque seguiu sendo a CBFS organizando, né, em paralelo à CBF. E aí surge em 1996 aqui, tá aí, tu tá colocando agora os campeões mundiais de acordo com a entidade que organizou, né? Bem interessante ali. Pode ver que a partir de 89, que é a FIFA que organiza, né? E aí o Brasil ganha 3 seguidos, depois a Espanha ganha mais 2. E depois da Brasil de novo, e a Argentina que foi a última campeã, né? Tanto é que já tinha, estava marcado para esse ano, o Mundial. Sim, tem um delayzinho no áudio, às vezes é por isso que às vezes a fala de um sobrepõe a de outro. Sim. Não, juntando as duas organizações, só 4 países campeões. Isso, é. Isso, aí, Paraguai e aí Argentina. Isso. A Espanha é, notoriamente, o futsal é a liga mais rica do futsal mundial, né? Até que muitos jogadores do Brasil foram jogar a liga na Espanha, né? E de outras partes do mundo também foram. Os clubes mais ricos estão lá na Espanha, né? Tem o Barcelona, tem o Inter, que é o clube de lá. Então, assim, ó, a Espanha tem uma tradição no futebol de salão, como o Paraguai tinha mais antigamente, né? Mas recentemente a Argentina ocupou esse espaço aqui no continente e a Espanha lá na Europa segue sendo a principal liga de futebol de salão do mundo. Né? E aí no Brasil a modernização se dá em 1996, quando surge a Liga Nacional de Futebol de Futsal. Quando surge, porque até 95 se jogava só os campeonatos estaduais e aí o campeão ia jogar a Taça Brasil no início do ano seguinte. Se passava o ano inteiro jogando, né? Para apurar o campeão do estado para depois jogar em uma semana, 10 dias, um torneio nacional. E aí vem esse conceito de até a própria Federação Brasileira de Futsal que ela incentiva que surja a Liga Nacional com aquele conceito do basquete americano de franquias, né? Até que até hoje funciona assim, né? São franquias que para te poder disputar tu tem que comprar uma franquia, né? Ou adquirir ou se associar a alguma franquia. Tem ascenso e descenso. Isso. Na tela agora a foto do campeão mundial Argentina, né? Isso. A festa dos nossos argentinos aí ao vencerem o campeonato mundial de futsal. Agora, isso pode ser tema de um outro programa, né, Raul, que a gente já vai com 43 minutos de live e ainda falta coisa para dizer. Mas essa transformação da Liga Nacional em Liga Nacional, ela tem diversas maneiras de ser olhada, né? Como show, como espetáculo, como produto para TV, ok, beleza. Mas também ficou mais distante dos torcedores, né? Mas é que a Liga Nacional ela não existia. Eu acho que eu entendi o que tu está falando, que na verdade tu está falando é da questão do estadual, né? Porque aí surge a Liga Gaúcha também, e aí os clubes da primeira divisão são muito distantes dos outros clubes, né? Eu acho que é nesse sentido que tu... isso. E se afasta a questão. Claro, cada esporte se organiza à sua maneira e ele tem que encontrar o seu jeito de dar certo, né? Então não vai aqui nem o juízo de valor. Mas quando se debate a questão de por que é o esporte mais praticado e ao mesmo tempo ele tem muitas dificuldades, uma das questões é que a gente se move muito por clube, né? É a tradição aqui na América toda, eu acho, não é só no Brasil. Eu acho que fora o México, o resto é mais por clube, né?
E o futsal, quando vai para esse modelo de ligas, ele vira mais empresa ou universidade, né? Isso, Aí, sim. o apelo não é o mesmo, né? Não é o mesmo tu torcer para o teu clube ou para uma fábrica. Sim. Pelo menos Não, aqui na nossa cultura. Outros lugares não tem problema nenhum. Nos Estados Unidos, quase todos os esportes se organizam desse jeito. Os americanos vivem muito bem com isso, ok, não tem problema nenhum. Mas na sim. nossa cultura tem isso. Até no Rio Grande do Sul, até só concluindo ali as informações da Liga, Luciano, a Liga surge em 1996 e o primeiro campeão é o Inter, em cima do Vasco da Gama, de Caxias, e o último campeão, agora em 2019, foi o Pato Futsal, né, que é de Pato Branco, no Paraná, em cima do Magno Sorocaba. O Pato, atual bicampeão, né, e o maior vencedor da Liga Nacional de Futsal é a CBF de Carlos Barbosa, com 5 títulos. E uma nota interessante, o jogador Falcão, que é considerado o melhor jogador de futsal de todos os tempos, ele é o único jogador que disputou todas as edições da Liga Nacional. Ele surgiu no Corinthians em 1996. Como ele nunca jogou fora do Brasil, ele disputou todas as edições da Liga Nacional. Ele é multicampeão, ganhou vários títulos por vários clubes diferentes, né? Enfim. Mas o Luciano, o que tu falou a respeito dos clubes aí é interessante. Aqui no Rio Grande do Sul, os principais representantes nossos na Liga e até no campeonato estadual são clubes, como a CBF. A CBF é um clube, claro. Tem uma peculiaridade que ela o incentivador, o principal incentivador lá da CBF é o dono de uma grande empresa, né? Mas ele não mistura a empresa com o clube. Tanto que raramente aparece o patrocínio da empresa dele, que é a Tramontina, na camiseta do clube. Normalmente são empresas parceiras ali, ou da cidade, que acabam patrocinando a CBF. O Atlântico de Erechim também é um clube muito antigo lá, um clube que deve, eu não lembro a data de fundação do Atlântico, mas o Atlântico deve ter mais de 100 anos de fundação em Erechim. Esses dias até mandei para um amigo meu, o Dario, que também é um grande salonista, um convite que ia ter um jogo entre o Atlântico, um jogo de futebol de campo que ia ter entre o Atlântico e o Ipiranga. Eles iam jogar na semana seguinte, no domingo seguinte, enfim, isso é da década de 30. Vai ter. Isso, na época rivais. Só que o Atlântico. Com o tempo, o Atlântico dedicou mais ao futsal e o Ipiranga mais ao futebol de campo. Isso, e o Ipiranga também tinha futebol de salão, e aí, claro, se voltou mais para o futebol de campo e o Atlântico se voltou para o futebol de salão, de futsal, né? Então, assim, aqui no Rio Grande do Sul são clubes, mas lá para São Paulo, por exemplo, até no Paraná também funciona assim, o que ocorre é assim, ó, eles fazem um projeto e aí eles buscam patrocinador para aquele projeto. Então, acaba eles escolhendo a cidade através do patrocínio. Aí a torcida, a cidade, enfim, a comunidade abraça um projeto que vai durar 2, 3 anos. Tanto é que a gente que acompanha o futsal ali pelo Sport TV, eles não dizem o nome da empresa, e como é um clube, né, eles acabam dizendo o nome da cidade. E aí tu tem lá, por exemplo... mas aí o Sport TV não diz o nome da cidade, do clube é por outro motivo, né? Ele não diz porque ele não faz... propaganda de quem não paga eles. É a mesma questão que está acontecendo nesse momento com o Bragantino, que é o nome Red Bull, que não fechou ainda os direitos de transmissão do Bragantino para o Campeonato Brasileiro, não fechou ainda com a Globo, porque a Globo não vai dizer o nome Red Bull, a não ser que a Red Bull patrocine a Globo. A mesma coisa acontece na Fórmula 1 com a equipe da Red Bull. Sim, sim. Aí é por isso, aí não é por ser a questão do projeto da cidade. É porque... Não, Luciano... Globo não chama. Não, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a franquia, 2, 3, 4 pessoas montam um projeto de futebol, de futsal, e vão numa determinada cidade procurar uma determinada empresa. Olha, se vocês der tantos milhões para nós, a gente vem jogar nessa cidade e usar a tua marca, né? Então, tanto é que ocorre de o mesmo projeto trocar de cidade, os jogadores se mudam de cidade. Teve um tempo que... Foi o que eu disse no início, né, Raul? Cada esporte acha a maneira de dar certo, entendeu? E essa questão, ela existe no futebol em países como o México, por exemplo. No México os times mudam. Tanto é, Raul, que eu não sei se tu viu, mas como pretexto da pandemia, a Liga Mexicana de Futebol
futebol de campo mesmo, não no futsal, tá? Determinou que nos próximos 5 anos não tem rebaixamento nem acesso. Eles usaram a desculpa da pandemia, mas não é. A questão que está por trás ali é uma unificação que pode haver, eles estão trabalhando, ver como vão fazer isso, da Liga do México com a Liga dos Estados Unidos, com a Major League Soccer. E, por sua vez, a Liga dos Estados Unidos já congrega o Canadá. Então, seria um campeonato dos 3 países juntos, que daria um mercado gigantesco, entendeu? E tu considerar o número de mexicano que mora nos Estados Unidos, olha que legal o América jogar em Nova York, por exemplo. Sim. Mexicano para ver o América jogando em Nova York, pelo mesmo campeonato, né? Sim. E quem é contra isso é a confederação lá da CONCACAF, né? Porque vai esvaziar a CONCA Champions, né? Sim. Mais dar o campeonato deles do que a CONCA Champions. Sim. Exatamente. Então assim... Eu quero puxar esse final agora de programa especial homenageando o Newton Zarani e o futsal como um todo, para nós falarmos das nossas experiências pessoais, né? Então, temos aí uns 10 minutinhos ainda, tá? Eu vou colocar na tela agora o blog do Fragata de Santa Vitória. A minha família é ligada ao futsal desde sempre, tá? No ano de 76, 2 anos antes de eu nascer, o meu pai e amigos dele frequentavam o bar que era do meu avô, tá? Que era o Bar Fragata. E ali eles fundaram um time na época de futebol de salão. Esse é o blog, fragatamemoria.blogspot.com, e aí eu deixei na tela campeão municipal de Santa Vitória, na temporada 82-83. Não é um bicampeonato, Raul. Lá usava-se no futebol de salão o calendário europeu, tá? Então, o campeonato começou ali por, sei lá, outubro, novembro, e acabava lá por março. Tá? Sim. Então, esse bem à direita da tela ali, barriguinha proeminente ali, ó, de óculos, é o meu avô, que era o patrono do time, seu Rubens Mega. Achei que era o seu José. Não, é o pai dele, no caso. Né? Sim. Então essa foto aí já é de um jogo pós-título, né? Um jogo já da festa, que estão com as faixas ali já, né? E o Fragata jogou estadual aqui na primeira divisão, a principal divisão do estado, entre 89 e 94. E se nós vamos lá o blog um pouco para cima, ó, tem ali um time de futebol de mesa, que o Guido, que já foi até campeão brasileiro de futebol de mesa, fez o time do Fragata. E essa última foto aí, ó, é o último time, o time mais atual do Fragata. Tá? Então aí com uma cor que não era tradicional do clube, mas que usa também, o azul, né? O Fragata é botão e branco. E nessa foto aí foi quando o Fragata volta para a principal divisão de Santa Vitória do Palmar, que jogaria esse ano, mas eu não sei com a pandemia quando é que vai ser o campeonato. Então o Fragata atualmente está na primeira divisão de Santa Vitória do Palmar. Tu também tem história de futsal, né? Tenho, Luciano. A minha lembrança mais antiga de futebol de salão, assim, eu indo na escola, tinha um campeonato, acho que teve um campeonato, não lembro agora, municipal, acho que foi, eu lembro que eram uns adultos jogando, eu fui lá de noite para assistir o campeonato, eu era bem guri, morava perto da escola, acabei indo lá, numa quadra aberta, enfim. E aí, em 94, eu morei em Caxias, eu tinha 17 anos, e eu assisti um jogo da Enxuta e da CBF de Carlos Barbosa. A CBF era ainda um time pequeno, ainda não tinha essa expressão que tem hoje. O único craque do time, assim, o único de destaque era o jogador do Inter, que estava em fim de carreira, me fugiu o nome do jogador agora, o canhoto lá que jogava muita bola, acabei esquecendo o nome dele, mas enfim, ele depois foi treinador do Inter. E enfim, aí foi quando eu conheci o futebol, assisti uma partida de futebol profissional, né, primeira vez. E aí depois, em 2000, eu e o Dario tu conhece aqui, o Itaquari, tu conhece ele, eu e ele nós fundamos uma escolinha, e aí a gente chegou até mais ou menos 80, 100 guris jogando entre 10 e 17 anos, né? E nosso projeto era meio ambicioso, só que deu certo. Nós montamos uma escolinha quando nós conseguimos formar ali um time de avurizada que era o Sub-15, no caso. Nós tínhamos ali, acho que 12, 13 jogadores, mais ou menos treinados, não eram bem treinados. A gente resolveu fazer um amistoso, Luciano. A gente disse, agora nós vamos desafiar, nós vamos ver como é que nós estamos. E aí nós pegamos e nós entramos em contato com o Inter, que na época, acho que até hoje ainda tem, o departamento de escolinhas de futebol de salão, e a gente pegou e foi enfrentar eles lá,
né? Aí ligaram, o pessoal lá no Inter nos atendeu super bem. E aí disse, vocês podem vir, vamos marcar um dia. A gente acabou levando a gurizada lá para jogar contra o Inter, levamos bastante gol lá, mas foi uma experiência muito interessante, né? E daquele jogo, a gente, conversando lá com a diretoria que estava lá, né, assistindo, aquele amistoso entre a equipe que o Dario tinha fundado, era APF, o nome da escolinha. A gente marcou um jogo com o Inter, a gente tentou se tinha como eles, a escolinha deles vira Taquari, e dali surge também um convite, aí nós estava pensando, né, em colocar um time adulto municipal aqui de Taquari. E aí a gente resolveu fazer um convite se o Inter não viria jogar em Taquari com o time adulto deles. Isso era final do ano 2000, mais ou menos. A gente começou a escolinha em setembro de 2000, isso era mais ou menos novembro, dezembro. E aí o Inter veio, acho que é dezembro já, primeira, segunda semana de dezembro ali. E o Inter veio com o sub-15 deles, enfrentar o nosso futurista, e aí a gente organizou uma seleção, a gente convidou as pessoas que a gente conhecia, o próprio Dario jogou, que o Dario é um Ising, né? Eu sou suspeito que eu sou amigo dele, mas é um dos melhores jogadores de futebol de salão que teve com o Taquari. Hoje ele já está mais velho, já não tem a mesma desenvoltura. E aí o Inter de Porto Alegre, que sempre tinha sido campeão, acho que estadual, se não me engano, da Liga, não lembro agora, ele é o último jogo, também que o último jogo do Inter de futebol de salão ocorreu aqui em Taquari. O jogo também foi uma exibição muito interessante, né? O pessoal que foi assistir gostou muito de ver. E tanto é que a camisa que eu estou usando é de futsal, é do clube, que aí eles me deram. Deixa eu mostrar aqui. Que legal. Aqui, ó. Tá ali, Liga Futsal. É o Liga símbolo Futsal, da Liga Nacional. Isso, eles estavam jogando a Liga Nacional e aí eles acabaram, aí fizeram um amistoso e foi bem uma época que eles estavam naquela dúvida se ia renovar o projeto ou não, e aí mudou a diretoria, se não me engano, e acabaram não renovando o futsal do Inter, dispensaram os jogadores, dispensaram os profissionais, né? Sim, claro. Ô, Raul, uma questão interessante, temos aí 2, 3 minutinhos de live ainda, só para ficar o registro, né? Muitas vezes o futsal é usado como apoio aos clubes de futebol de campo. Por exemplo, o time de futsal, na época futebol de salão do Grêmio, ajudou a construir o Olímpico, né? Fazendo excursões para o interior e né, o Grêmio de futebol de salão indo pelo interior todo, e inclusive, se não me engano, o dirigente era o Cacalo, que depois veio a ser presidente do Grêmio, arrecadando tijolos, enfim, material de construção que ajudaram a completar o Olímpico. Sim, sim. O Cacalo era salonista também, né? Oi? Dizem que jogava o Cacalo, dizem que era um ótimo jogador de futebol de salão também. Por isso ele vinha com o futebol de salão. Interessante. Raul, muito obrigado, então. Eu que agradeço você nos falar desse esporte aí que eu gosto tanto, que eu acompanho, né? Então... Eu não sei se tu viu, agora há pouco passou por trás aqui a minha esposa, Michele, chegando em casa, e ela acaba de me avisar que surgiu várias abelhas aqui no nosso pátio. Então também vou encerrar por aí e dar uma olhada ali o que a gente tem com essas abelhas. Tá bom, então, Luciano. Feito, então. Tchau. Feito, até mais. É.